Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos conteúdo para o sétimo ano, para ser mais específico, a matéria sobre a América, os maias, os astecas e os incas. Bora lá? Como vocês sabem, eu decidi deixar os vídeos em trechos menores, não deixar um vídeo muito extenso, e por conta que ficaria muito cansativo para vocês. Então, em todos os conteúdos que eu faço, eu decidi trabalhar com trechos, em matérias, em conteúdos específicos para não ficar tão extenso para vocês. Quanto mais simples, mais dinâmico, melhor. Neste mesmo conteúdo, a América, os povos maias, astecas e incas, nós veremos em 4 vídeos. Bora lá então? Bom, o nosso continente, ele é o segundo maior continente em extensão territorial do mundo, perde apenas para a Ásia, o continente asiático. O mesmo continente, por ser muito grande, o nosso continente americano, ele é subdividido em América do Sul, América Central e América do Norte. Hoje é compreendido aqui no nosso território, no continente, tem mais de 30 países independentes. A extensão territorial é 42 milhões de quilômetros quadrados. A população é mais de 900 milhões de habitantes. E o nome de América vem em homenagem ao navegador Américo Vespúcio, que trabalhava para a Espanha na época que ele chegou no continente. Oficialmente não é o primeiro a chegar foi Cristóvão Colombo, porém Américo Vespúcio ele registrou que era um novo continente e aí recebe o nome de América devido ao Américo Vespúcio, esse navegador. E algumas línguas que falam no nosso continente é o espanhol, inglês, português, francês, neerlandês e línguas nativas do continente. Qual será o contexto? Bom, antes da chegada dos europeus já havia habitantes no continente. Há duas hipóteses para a chegada humana aqui na América. Primeiro, o Estreito de Bering, que é uma faixa de mar que separa a Ásia da América, por volta de 82 quilômetros essa faixa. O mar ele vai congelar e os humanos passaram por ali, onde que formou no oceano uma camada de gelo dura que deu para as pessoas conseguiram passar da Ásia para a América. E dois, as ilhas polinésias, que são inúmeras ilhas que ficam no Oceano Pacífico. As pessoas vieram para o continente americano navegando de ilha por ilha até chegar aqui no nosso continente, na América. Várias organizações se constituíram no continente, vários povos. E aí, chamadas essas civilizações de povos ameríndios, povos pré-colombianos, nativos índios. São vários termos referidos aos nativos. E como que se deu agora na imagem, eu vou mostrar para vocês essas duas questões. Primeiro, Estreito de Bering, como vocês podem reparar, que fica bem ao norte entre o Alasca e o continente asiático. Como vocês podem reparar, o estreito é essa pequena faixa de terra. Como a ciência já constitui, a vida humana ela começou na Etiópia, na região da África, passou para o continente asiático, Europa, Ásia, Oceania, e por aqui as pessoas elas atravessaram esse mesmo estreito até chegar no continente. Na América do Norte temos aqui a América do Sul também. E a segunda hipótese é pelas ilhas da Polinésia, como vocês podem reparar, essa já é um pouco mais questionável por conta da complexidade que foi. As pessoas elas atravessaram aqui inúmeras ilhas a barco até chegar aqui na América do Sul. Bom, são algumas hipóteses que nós consideramos da chegada do ser humano no continente americano. Por que são povos pré-colombianos, que muitas vezes são chamados assim? No ano de no ano de 1492, coloquei aqui 1942, mas vocês me desculpem. No ano de 1492, Cristóvão Colombo chega na América. Da visão geral, os europeus chegaram e não descobriram o continente, então é erroneamente você dizer que o continente foi descoberto com a chegada
dos europeus. Não, o continente ele existiu e antes mesmo da chegada dos europeus já havia pessoas aqui, uma civilização, a civilização humana. E quais são as características das civilizações que viviam aqui neste continente antes da chegada dos europeus? Diversas línguas, religiões, costumes, etc. Deixaram heranças que marcam o continente até hoje e algumas constituíram impérios, algumas civilizações nativas. E grande parte dos registros foram destruídos pelos espanhóis quando chegaram, inclusive os brasileiros também, os portugueses destruíram vários registros que estavam no território brasileiro. Alguns povos que constituíram alguma civilização que nós consideramos bem sofisticadas para a época, como os olmecas, zapotecas, toltecas, Chavin, dentre outras. São inúmeras. E os que serão estudados aqui por nós são três: os maias, os astecas e os incas, por conta que eles constituíram o império com maior extensão territorial, os maiores domínios na América pré-colombiana. Antes de Colombo chegar, foram esses três povos. E assim eu fecho. Esse vídeo foi bem simples, bem claro, para mostrar basicamente como que se deu a chegada do ser humano no nosso continente e a questão que engloba um pouquinho antes da chegada dos europeus, com Cristóvão Colombo em 1492, depois que o Pedro Álvares Cabral chega na região do Brasil em 1500, e aí começa a ter a chegada oficialmente dos europeus no nosso continente. Basicamente, este vídeo só foi um pouco para vocês entenderem como que vai se dar a matéria, a disciplina estudada. Focaremos nos maias, astecas e incas. Até a próxima aula. Tchau!